Olá pessoal, hoje é sexta-feira, sextou, dia 10 de julho. Este é o Jornal Últimas Notícias com os seguintes destaques. Começou a estação de caça aos pobres. Maus tratos à criança. Saiba onde e como denunciar antes que aconteça como aquele pai aí que espancou o seu filho de 3 anos até a morte. Presepada do secretário Celso Vieira sobre as intenções da Casa Branca em transformar crimes de narcotráfico em terrorismo. Lula vai deixar um legado inesquecível. Secretaria Municipal de Saúde amplia horários em relação à imunização. 41ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. E também teremos informações sobre o esporte. Estas são apenas algumas das informações que relataremos hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paini, falando diretamente de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e nós vamos falar de política. Eu vou dizer a vocês que os meus temores estão se concretizando. Os cantos para o governo se esconder das responsabilidades estão se esvaindo. Não tem mais lugar aí que essa galera que não tem compromisso com o povo está se escondendo. Não tem mais para onde correr. Só um cego é que não vê. Um cego de ideologias, né? O que o presidente Lula defende? Ele defende com unhas e dentes as duas facções brasileiras aí. E ele não quer de maneira nenhuma que os Estados Unidos as classifiquem como terroristas. Bom, mais especificamente aí o PCC e o Comando Vermelho, né? Lula e sua equipe disseram que era inconcebível que os Estados Unidos tomassem essa decisão para eles. Nem tem a ver com o Brasil. Tem a ver com a bandidagem aqui. O governo quer blindar essa galera sobre o temor das tropas americanas invadirem o Brasil. Vai saber, de repente o Lula vai dizer, eles vão entrar no Brasil, vão prender alguns indivíduos e o Lula não vai gostar. De acordo com o presidente do Brasil e sua equipe, estas duas organizações criminosas que trazem terror ao Brasil, aos brasileiros, não são terroristas, e sim apenas criminosos que o aplaudiram quando ele venceu Jair Bolsonaro. Até o momento, a equipe do governo estava com medo da moralidade voltar a prosperar aqui no Brasil. E Lula tem medo que os Estados Unidos prendam alguns bandidos e botem na mesa a desculpa de soberania. Pessoal, são argumentos tão escrotos que chegam a ser engraçados, pois Lula não quer que o país mais desenvolvido do mundo trate a bandidagem brasileira como terroristas lá nos Estados Unidos. Uma situação, no mínimo, constrangedora para todos os brasileiros. Então o governo brasileiro decai mais alguns pontos em relação à amizade com os Estados Unidos. Eu estou cansado de falar aqui. Eu não sou fã do Donald Trump,
mas ele é um presidente da maior nação em desenvolvimento do mundo, que tem o maior arsenal bélico do planeta. Então temos que ser, no mínimo, cordiais com ele. Não precisa ir lá e beijar ele. Seja cordial com o seu vizinho, é muito bom. Traz muita saúde isso. Ele é nosso vizinho no continente americano. Mas, no mínimo que se espera aí do governo é respeito. Respeito com o nosso semelhante. Então, diante dessa situação, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, Mauro Vieira, né? Funcionário de Lula, sai com essa de meritocracia de soberania. Olha só a conversa de quem ainda não tem um plano. Um plano para resguardar seus aliados. Pois é assim que eu estou vendo essa situação. O governo defendendo bandidos de organizações criminosas, pois é o que dá para ver. E não tem outra explicação. A não ser que Lula esteja com medo de acontecer o que aconteceu com seu companheiro Maduro. O Trump, resguardar o certo, meteu o pé na porta na Venezuela e impôs respeito. Pois as drogas que estavam entrando nos Estados Unidos do Maduro estavam matando muitos americanos. E Donald Trump, sendo bom ou mal, ele não quer que as drogas entrem no país dele. Sim, com essa ação de classificar terroristas, esses criminosos como terroristas, né? O governo brasileiro fala que os Estados Unidos não estão respeitando a supremacia brasileira. Então, para esclarecer essa ação de uma vez por todas, agora a Casa Branca lançou uma nota que retrata justamente essa situação. Trata como absurda essa afirmação do governo brasileiro. Absurda. Diz que os Estados Unidos querem enfrentar a força do narcotráfico, não aqui no Brasil. Prender os terroristas que estão nos Estados Unidos. Essa troca de características só detém em território americano, só lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. Só dentro dos Estados Unidos, a Casa Branca disse que as medidas serão tomadas pelo Exército. E lá eles terão como objetivo combater os grupos criminosos que atuam em território norte-americano. Então, resumindo, eles estão em uma guerra contra o narcotráfico. E lá nos Estados Unidos, sim, existem as facções que agora são classificadas com nomes diferentes. E estas organizações que eles querem combater. Eles não querem subir o morro, vir a Interpol aqui, subir o morro e pegar os traficantes. Se agora os agentes de segurança norte-americanos pegarem o pessoal fazendo mão, vendendo droga lá nos States, lidando com as drogas, né? Eles vão seguir as atribuições de sua Constituição. Nada de prender, depois largar como é feito aqui no Brasil. Lá tem pena de morte. Tá aí um bom tema para refletir aí nesse final de semana. Pena de morte ao pessoal que traz terrorismo aos cidadãos de bem. Esse foi o bloco Entendendo a Política. Vamos falar um pouquinho agora de esportes. Pessoal, a Copa do Mundo está como esperado, né? A França vem avançando e sim, eu acho que a favorita para erguer essa taça é a França. Eles têm 6 jogos, 6 vitórias até aqui.
Marrocos tentou segurar, mas não deu. Sim, foi a melhor seleção africana da Copa. Este confronto também aconteceu lá em 22. Até o placar foi o mesmo, né? 2-0. O destaque do primeiro tempo foi o goleiro marroquino, Bono. Bono, que defendeu um pênalti batido por quem? Mbappé. Saindo agora um pouquinho do critério, né? Mbappé perdeu um pênalti, Messi perdeu outro, o Brasil perdeu um também, né? Que coisa está sendo a Copa dos Pênaltis perdidos pela galera que sabe bater pênalti. Na segunda etapa do jogo aí, Mbappé foi o diferencial, né? Ele teve que se redimir, né? Porque ele perdeu um pênalti e bateu um outro e chegou... Não, bateu não, ele chutou uma bola indefensável pelo goleiro. Agora tem 8 gols nessa Copa, empatando a artilharia com Lionel Messi. Então, depois de 5 minutos, depois de Mbappé abrir o placar, Dembélé fez o segundo da França e levou a equipe à terceira semifinal seguida de Copa do Mundo. Hoje, às 16 horas, a Espanha enfrenta a Bélgica. Amanhã, a Suíça contra a Argentina. São jogos para se dar um baita término para 2026, da Copa de 2026. Mais uma semaninha e voltaremos a falar somente da dupla Grenal e afinco, né? Bom, em relação ao Grêmio, aí nesse final de semana tem um amistoso contra a Raposa. No domingo, lá em Brasília, no Mané Garrincha, às 17 horas. Acho que não vai ter portas abertas, não. A próxima sexta aí tem jogo daí sim, oficial, né? O Grêmio pega o Mirassol aí na primeira rodada. E para esse segundo semestre aí anuncia a contratação de Matheus Nascimento, 22 aninhos. Ele assinou o contrato de 4 anos com o Tricolor. Ele foi revelado pelo Botafogo, mas estava atuando lá nos Estados Unidos, lá no Los Angeles Galaxy. E ontem o Grêmio também divulgou o vídeo de Marlon reintegrado à equipe, pois ele sofreu uma fratura aí no joelho, complicada, né? E foi ainda em março. E depois ele fez cirurgia e agora está prestes a voltar à equipe. O Internacional tinha um amistoso preparado, mas deu zebra. O jogo treino seria amanhã contra o São Paulo, mas os paulistas optaram por darem um bolo no time gaúcho. Irão realizar jogos do treino deles lá, dos times lá em cima. Então ficou decidido que o último jogo treino do Colorado será contra o Caxias na sexta-feira que vem. Não sei ainda, não está decidido se é em Caxias ou em Porto Alegre City. Na segunda voltaremos aí com mais algumas informações do esporte, que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem nos tem dado apoio nessa hora aí do esporte aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, notícia boa e depois notícia ruim, né? A Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves, por meio do setor de imunizações,
confirmou a ampliação do horário de atendimento em 4 unidades estratégicas de saúde do município. Com a mudança estrutural, os postos selecionados estenderão suas atividades no início da noite em dias específicos da semana. Então, será permitido que trabalhadores e estudantes se vacinem após o encerramento de suas jornadas diárias. O novo esquema logístico foi distribuído para descentralizar o fluxo de pacientes nos bairros de Bento Gonçalves. A unidade de São Roque terá o atendimento estendido para as vacinas sempre às terças-feiras, mantendo a sala de vacinas abertas de forma ininterrupta até às 7h30 da noite. A unidade Conceição Tancredo amplia também a vacinação nas segundas-feiras, com a aplicação de doses até às 19 horas. Unidades Santa Helena e Vila Nova também realizam horários diferenciados na segunda-feira, estendendo até às 7 horas da noite. Nas demais unidades de saúde do município, o cronograma permanece inalterado, funcionando de segunda a sexta, das 7h30 às 11h, da 1h às 13h, às 16h30. De tarde, então, da 1h até as 4h30. Os locais de vacinação são os locais que não terão vacinação a Coab, 15 da Gracema, Tuiuti e Faria Lemos. Os moradores dessas áreas devem se deslocar até o posto mais próximo. Bom, essa foi a notícia boa, então, a galera que precisar se vacinar, porque é difícil, né? Você trabalha, tem que sair do trabalho para se vacinar, então o negócio é você ter um horário um pouco mais estendido e se planejar. Agora sim, quem elogia também critica a saúde do município. Põe o dedo na ferida, porque ontem eu fiquei sabendo de um caso bem complicado envolvendo a saúde aqui do município. Em uma matéria que se chama Saúde, não se pode errar. Não tem margem para erro. São vidas humanas em jogo. E o posto de saúde do bairro Progresso também errou feio. De acordo com a reportagem do NB Notícias, uma mulher foi atendida pelo médico do posto de saúde, onde ele solicitou um exame para que essa mulher melhorasse, né? Ela tinha fortes dores nas mãos. Até aí tudo certo. Mas esse exame tinha sido solicitado, sabe quando, pelo profissional? Setembro do ano passado, setembro de 2025. E pelas minhas contas já fecharam 10 meses. Essa mulher sempre ia ao posto pedir explicações sobre o exame, né? A gente sempre vai no posto. E daí? Vai sair? Quando? Tem, dá, papá. Então, ela sempre ia lá pedir, né? E a resposta era sempre a mesma. Tem que esperar. Só que, como eu falei no início da pauta, com saúde a gente não pode errar. Então, ela foi aconselhada por um profissional de saúde que a atendia a procurar a Secretaria de Saúde. E lá ela ligou e descobriu que não existia nenhum encaminhamento no nome dela. Olha só o descaso. A mulher sofrendo dores terríveis, esperando um exame para, quem sabe, uma possível... sei como é que eu vou explicar para vocês, até uma cirurgia, quem sabe, né? E depois esperar mais um tempo por essa cirurgia. E o processo do encaminhamento dela não foi pedido. Por estas e tantas outras que eu falo para vocês, o seu voto vale ouro. Espero que agora, com o apoio da mídia, o caso dessa mulher seja resolvido. E o que nós podemos dizer de outras tantas pessoas que também passam pelo mesmo problema? Será que elas precisarão de uma mãozinha da mídia também? Deixa eu parar aqui, parar nada. Agora temos um momento mágico a retratar.
E é sobre o Lago do Fazolo. É um momento mágico, sim. Lembra desse local, do Lago da Fazolo? Na eleição passada ele foi muito citado. Até limpo ele foi, quase entregue à população como área de lazer. E o impasse diante desse local é extraordinariamente milenar. De acordo com fontes de dentro da administração pública, os herdeiros proprietários não têm o dinheiro para botar em dia os impostos desse local. E a prefeitura não tem verbas para indenizar os proprietários e comprar a área. Que plano a seguir agora, né? Um sistema podre, de empurra-empurra, que ninguém tem certeza para onde tem que ir, a não ser o cheiro ruim que exala de lá de vez em quando, né? Principalmente nessa época que antecede as eleições. Ali sai um cheiro terrível. Todos que chegam ali têm uma solução mágica para o caso. E olha que essa promessa já tem dezenas de administrações, centenas de encontros para discussões do mesmo enredo. Então fica aí a dica, senhores, novamente. Mas eu vou falar agora não para você que vota. Eu vou falar para você que é postulante aos cargos do governo, seja ele no legislativo ou no executivo. Cuidem bem dos seus discursos, pois eu vou estar de olho em vocês. Se vocês apresentarem situações mirabolantes que não têm cabimento, eu vou estar de olho. Não adianta. Pensem na população que já está bastante calejada. Pessoas que moram aí no entorno não aguentam mais. Pessoas que querem atitudes, chegando às mesmas promessas de outrora, né? Nem eu aguento. Se forem fazer algo por esse lugar, que façam coisas boas. Pois ir lá e fazer um vídeo sobre o Lago da Fazolo, apresentando soluções que não são concretas, eu vou estar de olho em vocês, tá? O descaso e as soluções vazias do lago, eu acho que eu já estou cheio. Eu e a população de Bento Gonçalves. Então, postulante ao cargo, você que vai se candidatar a deputado, sei lá, senador, presidente, não venha fazer filminho no Lago da Fazolo se você não sabe como resolver, tá? Vamos passar para o bloco da Harmony, nós voltamos em seguida. Opa! Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias, Natal Fitness. Bom, agora nós entraremos em um universo obscuro da mente humana. Eu estava postergando essa matéria, mas a situação requer medidas extremas. E essa sim, temos que abordar, que o caso não se repita e que não passe em branco, pois as pessoas que pensam em fazer algo parecido, que se desapropriem dessa ideia. Então vamos retratar o caso polêmico onde o pai espancou o filho de 3 anos. Eu tenho aqui a imagem deles, né? Da família, ó. Matou esse rapaz. Esta é a família envolvida no caso da morte dessa criança de 3 anos. Ontem, teve mais um desdobramento esse caso, pois a Polícia Civil prendeu
preventivamente também a mãe de Oliver Golden Grayson. A mãe é Maiana Angelina Rogers. A mãe do menino de 3 anos que morreu após ser agredido pelo pai. O pai Dandre Jeremy Grayson. Faço questão de frisar o nome deles e fiz questão de apresentar a cara desse pai e dessa mãe sobre esse crime que aconteceu lá em Viamão. E bem complicado. Segundo a polícia, a prisão foi decretada por omissão. A mãe por omissão. Por quê? Diz que não era de hoje que o pai batia nas crianças. E às vezes a mãe botava a roupa comprida para não ver hematomas nos braços dos filhos. Então ela estava cobertando o cara, né? Que eu acho que já deve ter tomado uma corça. Que eu acho que ele não vai esquecer nunca mais a cadeia. Segundo a polícia, a prisão foi decretada por omissão e ninguém foi condenado até o momento. O caso segue em investigação, mas de acordo com a polícia, as investigações apuram que a mãe também seria vítima de violência doméstica, mas não foi provado, pois nada havia, nem uma medida protetiva em seu favor. Com o avanço da apuração, no entanto, foi decretada a prisão preventiva dela também, da mãe. Em defesa do casal, presta atenção, até vou tirar um pouquinho o fundo musical aí, eles disseram que o espancamento aos filhos se valiam por sua religião. Essa seria uma correção disciplinar aos filhos. Esse cara era pastor de uma igreja que o pai dela abriu lá nos Estados Unidos. Abriu uma igreja e ele veio para cá. Passou, parece, por 3 estados e veio parar aqui, né? Veio parar aqui no sul. E ele disse que disciplinava os filhos assim perante o que eles acreditavam. A criança teve morte cerebral confirmada na noite de quarta-feira, dia 8, após ficar internada na UTI pediátrica do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Na quinta-feira, então, com autorização da mãe, foram captados os órgãos do menino para doação. O pai da criança é um missionário norte-americano e está preso desde o domingo. Segundo a polícia, ele confessou em depoimentos ter agredido o filho. A família vivia no Brasil, havia 9 anos e morava há cerca de 6 meses em Viamão, no interior de Viamão. Os outros 4 filhos do casal devem ter entre 1 e 9 anos. Entre 1 e 9 anos. O mais novinho tem 1 ano e o mais velho tem 9. Então, eles foram encaminhados para um aconselhamento institucional por determinação do Conselho Tutelar. A polícia também apura se há registros de agressões anteriores contra essas mesmas crianças, os mais velhos, né? Em outros estados, porque faz pouco tempo que eles estavam aqui no sul. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, uma situação degradante. Mas temos que informar, né? Pois a maldade está sempre à espreita. E pessoas com espírito mau são muito seletíveis a isso, né? E por isso que eu falo, você deve, se você presenciar algo parecido, denuncie. Não, existe a correção que o pai dá no filho, só que tu não vai bater pra matar, né? Tu vai, sei lá, dar umas palmadinhas. Mas não assim. Mas se você presenciar algo parecido com isso, denuncie. Qualquer tipo de violência ou maus tratos contra crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, canal do governo federal. Em situações aí de emergência, já liga para a Brigada Militar, o 190. Também é possível procurar o Conselho Tutelar do município.
Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui pra gente entender. Depois dessa notícia pesada, vem uma notícia muito legal aí. A imagem de fundo é da Feira do Livro, né? Que a Secretaria Municipal de Cultura de Bento Gonçalves confirmou a prorrogação do prazo final do edital de credenciamento para os livreiros. Essas pessoas que são interessados em expor e comercializar os livros na 41ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. As inscrições e a entrega de documentos foram estendidas até o dia 16 de julho e tem previsão para ocorrer a Feira do Livro de 4 a 24 de outubro. Então, pessoal, interessados em participar, tem o prazo limite para o envio de propostas, que é até a próxima quinta-feira, dia 16 de julho. Pessoal, um grande abraço a todos, um bom final de semana. Nos encontraremos na segunda em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias.